Alô galera goiana, alô galera esmeraldina, alô você torcedor do Coritiba, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Jogando pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, Goiás e Coritiba empataram por 1-1 no estádio da Serrinha na noite deste domingo. E neste vídeo eu vou fazer uma análise deste confronto do que foi este duelo de alviverdes no estádio Ailê Pinheiro, logo depois da nossa vinheta de abertura. Estou aqui no Futebol 62 e com alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao canal. É uma satisfação contar com a sua audiência. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever. Venha fazer parte dessa comunidade. Estamos caminhando fortemente para chegar aos 7.000 inscritos. Você também... Peço a você que deixe o like, é uma maneira de prestigiar o nosso trabalho e fique à vontade para fazer o seu comentário, pois a sua participação é sempre muito bem-vinda aqui no Futebol 62. Este vídeo tem oferecimento da Viegas Printer, locação de impressoras. Você precisa de uma impressora, de um computador? Loque vale muito mais a pena do que comprar, né? Loque a sua impressora, o seu computador na Viegas Printer, atendimento em todo o estado de Goiás. Para falar com um dos consultores, 99143-7700. Goiás 1, Coritiba 1 foi o placar do estádio da Serrinha. O Goiás encerrou a rodada na 4ª colocação. O Goiás que iniciou a rodada como vice-líder e terminou ela em 4º lugar com 18 pontos. O Goiás somou 1 ponto, chegou a 18 pontos, é o 4º colocado. Já o Coritiba subiu para a 8ª colocação, ganhou uma posição, subiu para a 8ª colocação. Então essa é a situação das duas equipes neste momento na tabela de classificação. Vamos conferir os dados, os principais números deste empate na Serrinha. Aí está, posse de bola, o Goiás teve mais posse, era nítido para quem via o jogo, 58,8% para o Goiás, 41,2% para o Coritiba. Finalizações, 17 do Goiás, 5 no gol, 13 do Coritiba, 10 na direção do gol. Tem um número muito grande de finalizações do Coritiba na direção do gol, mas a maioria delas sem levar perigo ao goleiro Tadeu. Precisão nos passes, 92% para o Goiás, 88% para o Coritiba. Cruzamentos, Goiás usou demais dessa possibilidade, 34 cruzamentos do Goiás, 17 do Coxa. Lançamentos 30-28. Desarme, o Coritiba desarmou de uma maneira absurda, 29 desarmes para o Coritiba, apenas 9 para o Goiás. E os escanteios, 2 para o Goiás, 3 para a equipe do Coritiba. Agora vamos ver o time que o técnico Márcio Zanardi utilizou ao longo dos 90 minutos na equipe do Goiás. Colocando na tela para vocês, ele só não mexeu nos zagueiros e nos laterais, Ele manteve os zagueiros e os laterais, os demais ele trocou. Tadeu, o Lucas Ribeiro, o David Braz e Edson, Diego na direita e o Luiz Henrique na esquerda. Esses não foram trocados. O Marcão deu lugar ao Ian Lucas, o Juninho deu lugar ao Gava, o Wellington Matheus substituído pelo Pedrinho, o Ângelo Rodrigues, que começou o jogo, foi substituído ainda no primeiro tempo por conta de uma lesão pelo Breno Herculano, e o Paulo Baia deu lugar ao Alejandro. Então essa foi a formação do Goiás ao longo de todo o jogo. Vamos lá, Vamos fazer aqui primeiro uma síntese do que foi o jogo, depois eu faço uma análise tática deste duelo. O Coritiba começou a partida melhor, faz o gol muito cedo, aos 2 minutos, e ainda bota uma bola na trave ali por volta de 7, 8 minutos. Foi um momento de domínio do Coritiba. O Coritiba fazendo uma marcação alta, conseguindo roubar a bola do Goiás ainda na intermediária ofensiva, e isso causou muitos problemas à equipe alviverde nos primeiros minutos. Passado isso, o Goiás foi empurrando o Coritiba para dentro da sua área e dominou a partida. O domínio ele foi crescendo, O Goiás começa a dominar o jogo depois dos 10 minutos e conforme o tempo foi passando, o Goiás foi empurrando cada vez mais a equipe do Coritiba para dentro da sua área. Então isso foi ficando muito nítido, tanto que quando termina o primeiro tempo, o Coritiba jogava praticamente todo ali da sua intermediária defensiva para trás. O Goiás que empatou o jogo aos 25 minutos,
né, com o Luiz Henrique. Depois desses 25 minutos foi uma pressão muito grande. O melhor momento do Goiás no jogo foi justamente naquele, vamos dizer assim, na segunda metade do primeiro tempo, quando ele realmente poderia ter virado o jogo, né, faltou capricho ali nas definições, faltam detalhes no passe final para que o Goiás transformasse aquela pressão em uma virada. Conseguiu chegar ao empate, mas não conseguiu virar o jogo. Veio o segundo tempo, existia, lógico, por parte do torcedor esmeraldino a expectativa de que as coisas pudessem se repetir como na reta final do primeiro tempo, mas não foi isso que aconteceu. O Goiás seguiu tendo posse de bola, mas começou a ficar muito exposto, dar muitos contra-ataques à equipe do Coritiba e levava perigo em um momento ou outro, mas nada daquelas criações, o Goiás já não era mais insinuante como foi no primeiro tempo. Brenner Herculano não entrou bem no jogo, Ângelo Rodrigues não estava bem e o Breno também não entrou bem. Paulo Baia mais uma vez vaiado, o jogador que está sentindo muito esse momento. Tem cara que você bate nele, ele cresce. Tem cara que diminui. É o caso do Paulo Baia, desde que passou a ser criticado, um jogador que tem sentido demais o momento e hoje ele estava tropeçando na bola, caiu sozinho em um lance, as finalizações não davam certo, enfim. Eu achei que o técnico Marzanardi demorou para tirá-lo. Poderia ter tirado no intervalo, você evitava as vaias do momento em que ele saiu e ainda apostava em outro jogador para todo o segundo tempo e não apenas por parte dele. Para mim, o Zanardi poderia ter mexido antes no Paulo Baia, já que no intervalo você sequer queima uma das janelas que tem para se fazer as substituições. Os outros que entraram, o que eu mais gostei foi do Pedrinho. O Pedrinho pelo menos tentou, né? Ele não criou nada de realmente relevante, mas tentou, entrou com disposição, com coragem. O Gava entrou naquele seu perfil de jogo, né? Um jogador mais distribuidor, de virar a jogada para um lado, para o outro, mas não conseguiu encaixar nenhum passe decisivo. Os dois volantes, o Juninho deixou o time, estava bem no jogo, gostei da partida do Juninho, achei que o Goiás perdeu muito com a saída dele. O Marcão também foi substituído pelo Ian Lucas, já no finalzinho, mas sem muita qualidade a entrada do Ian Lucas. Então, acabou que o segundo tempo foi um segundo tempo perigoso e por muito pouco o Goiás não perde o jogo. Na reta final ali, o Goiás começou a dar muito espaço para o Coritiba e numa jogada do Matheus Pomba pelo lado esquerdo, o Bianchi perde um gol inacreditável, né? Até o Tadeu já havia ficado na jogada e ele acabou desperdiçando. Então o Goiás valeu muito apenas pelo primeiro tempo. No segundo tempo o Goiás não foi bem, não conseguiu ser superior à equipe do Coritiba como conseguiu na primeira etapa. A mexida do técnico do Coritiba também trouxe problemas para o Goiás, porque o Goiás estava fazendo o seguinte, vou colocar o Coritiba aqui para a gente observar, tá bem? O Coritiba estava marcando muito baixo. Para contrariedade aqui dos torcedores coxa branca, eu vou colocar o Coritiba marcando aqui de vermelho, tá bem? Goiás e Coritiba são dois clubes que não têm muita afinidade com a cor vermelha, né? Mas aqui é apenas para um exemplo. Então o Coritiba ele marcava muito baixo, normal, né? Isso. Então vamos colocar aqui. No primeiro tempo o Goiás conseguia empurrar o Coritiba para cá. O Coritiba ia cada vez afundando para dentro da área, né? Fazendo uma blitz aqui bem perto da sua área. E o Goiás dominava toda essa área aqui com os três zagueiros, espetava 5 homens lá na frente e os três zagueiros pegavam praticamente todos os rebotes nesse setor aqui, né? Com os demais infiltrados aqui na área do Coritiba. O lateral por trás, o meia chegando, todo mundo compactando e a bola sempre vinha e sobrava para o Goiás. Na segunda etapa, com a entrada do Pomba, o que o Fábio faz? Ele começa a jogar ele em cima da última linha aqui do Goiás. O Figueiredo não conseguiu fazer isso com qualidade em momento algum, nem no primeiro nem no segundo tempo. Mas o Wesley começou a fazer. E aí ele começava a fazer velocidade nas costas dos zagueiros do Goiás e trouxe problemas para a retaguarda esmeraldina e acabou travando um pouco as descidas dos zagueiros que no primeiro tempo acabaram jogando muito mais tranquilos dentro do campo da equipe coxa branca e principalmente dominando a segunda bola.
né? O que o Goiás, a diferença do Goiás do primeiro tempo para o segundo tempo é que o Goiás não tinha mais o domínio e o controle da segunda bola. No finalzinho do jogo, o árbitro deu um pênalti para o Goiás, depois ele retirou e ele acertou. Realmente a bola bate no braço do jogador do Coritiba, ele assinalou o pênalti, mas para mim o VAR fez bem ao chamá-lo para corrigir, pois o jogador estava com o braço recolhido, uma bola carimbada. Para mim realmente o pênalti não aconteceu e a arbitragem acertou em não confirmar a penalidade para a equipe do Goiás. Vamos falar individualmente. Tadeu, tranquilo no gol, né? A bola que entrou não tinha defesa, mas um goleiro foi tranquilo. O Diego, gostei do Diego pela direita. Achei o trio defensivo do Goiás bem no jogo também, não comprometeram. O David Braz, para mim, fez o melhor jogo dele, distribuindo bem, encaixando bons passes, ganhando as disputas contra o Leandro Damião. Os outros dois zagueiros também não comprometeram. Luiz Henrique fisicamente está estourado, hein? No segundo tempo dele, você viu que ele não tinha mais força para chegar. Foi bem no primeiro tempo, fez o gol do Goiás, foi uma excelente opção ali pelo lado esquerdo, mas depois ali de 20, 25 minutos do segundo tempo, a gente observava que ele estava se arrastando em campo, teve até câimbras. O Marcão fez uma partida regular. O Juninho bem no jogo, gostei do Juninho hoje. O Wellington Matheus fez um grande primeiro tempo. O Ângelo Rodrigues não estava bem, substituído pelo Herculano, que também não entrou bem. O Paulo Baia também fez uma partida sofrível, né? Tropeçando na bola, caindo sozinho em campo. O psicológico dele arrebentou, né? Eu acho que está na hora do. Eu defendi muito o Baia, defendi muito, fui contrário às críticas feitas sobre ele em muitos momentos, mas agora ele chegou um momento que ele perdeu o psicológico, ele não consegue mais jogar. Então penso que o Zanardi, até para preservar o jogador, é interessante você fazer outro tipo de aposta, porque senão daqui a pouco isso começa a refletir no time também. E aí as críticas, vamos dizer, elas extrapolam o indivíduo e chegam no coletivo. Então o Zanardi, até para dar uma preservada no Baia, dar uma segurada nele, principalmente nos jogos aqui na Serrinha, né? Então, e o trabalho do Zanardi, achei que ele tentou revitalizar, né? Não foram mudanças táticas, mas foram mudanças na tentativa de revitalizar o ataque da equipe. A do Herculano ele foi obrigado a fazer, mas as outras foram substituições para tentar dar um novo ânimo, um novo gás ali naquela reta final, mas acabou não surtindo grande efeito. E o Goiás acabou ficando mesmo no empate por 1-1. Esse momento chegaria, né? O Goiás passar por dificuldades dentro da Série A, da Série B, todos os times passarão. A questão é como é que o Goiás vai reagir a essas dificuldades. O Goiás agora tem 2 jogos fora de casa e 2 jogos com um grau grande psicológico. Joga contra o Santos na Vila Belmira, joga contra o Vila no Onésio Brasileiro Alvarenga, e são jogos pesados para o Goiás, que já vem de uma sequência de jogos pesados, né? A equipe, quando começou a enfrentar esses times da parte de cima da tabela, o rendimento caiu bastante. O Goiás ganhou do Sport e de mais ninguém. Perdeu para o Avaí, perdeu para o Mirassol, empatou com o Coritiba e ainda tem uma sequência aí com Santos, Vila, Operário, América Mineiro. Todas as equipes ouviram um clássico regional e os outros, todas as equipes que estão bem posicionadas na tabela de classificação. Então, para mim, o empate, o Goiás desperdiçou a oportunidade de ganhar no primeiro tempo. Ali era o momento, porque num jogo como esse, né, igual, equilibrado, Curitiba é um time que tem potencial também para a Série B, você tem que criar vantagem no placar quando você é melhor. O Curitiba foi melhor, fez 1-0. O momento em que o Goiás foi melhor, ele fez o 1-1, mas não conseguiu fazer o 2-1, mesmo tendo oportunidade para isso. E aí no segundo tempo, como eu citei, foi aquele jogo equilibrado, de lá e cá, e um jogo em que o empate acabou ficando de bom tamanho e o Goiás por muito pouco até não perde o jogo, como eu acabei citando. Tudo bem? Então você, torcedor esmeraldino, deixa aí a sua mensagem de quem você gostou, de quem você não gostou. Pode concordar comigo? Beleza, não concorda? Fique à vontade também para comentar. O que vale é a sua participação aqui no canal. Tudo bem? Meu muito obrigado a todos vocês, um grande abraço, uma excelente semana e até o nosso próximo encontro.